It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. Come home, me child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Bom dia! Bom dia! Hoje, 16 de janeiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vou trazer aqui, gente, mais uma explanação. A explanação aqui de Roberto Castilhos. Roberto Castilhos. Muito bem, ele traz aqui mais um fato que é muito importante aí para a gente analisar. Vamos aqui, Roberto Castilhos. Ele escreve assim: Bom dia, professor Eustáquio. Esse triste fato que vou relatar aqui aconteceu em 2022 com uma conhecida de trabalho. Em 2021, em meio à pandemia do coronavírus, seu marido contraiu a doença e cada vez foi piorando até ser entubado em um hospital particular aqui da minha cidade. Essa conhecida de trabalho é uma religiosa católica fervorosa. Então, enquanto seu marido estava internado, ela reunia as irmãs da igreja e iam em frente ao hospital cantar e rezar para Deus, pedindo a cura para seu marido, e isso se repetiu por muitos dias. Mas, graças aos médicos e à ciência, e pelas suas condições financeiras, hospital particular, ele escapou da morte e se recuperou bem. Na empresa em que eu trabalho, é rotineiro fazer uma oração antes do trabalho, onde todos os funcionários têm que participar. E essa conhecida de trabalho é quem faz essas orações todos os dias. Em 2022, essa minha conhecida de trabalho tinha um filhinho de apenas 1 ano de idade e que, ao ir para trabalhar, ela deixava seu filhinho com seus pais. Então, no dia 21 de setembro de 2022, ela deixou seu filhinho com seus pais e foi para o trabalho. Chegando lá, como sempre, fez a oração do dia e pediu a proteção e o livramento de Deus para todos os funcionários e os seus familiares. Numa determinada hora do dia, o avô do garotinho chegou com a sua caminhonete, abriu o portão eletrônico, entrou com sua caminhonete e fechou o portão eletrônico de dentro da sua caminhonete. Mas não percebeu que o garotinho estava bem no rumo do portão. E, segundo o que a família contou, todas as vezes que o garotinho ouvia o barulho do carro, ele ia ao encontro, pois gostava muito do seu avô. Mas nesse dia, o avô não percebeu que o garotinho foi ao seu encontro. E, ao acionar o controle para fechar o portão eletrônico, o portão imprensou o garotinho contra a coluna de concreto. Quando o avô viu o ocorrido,
se desesperou. Se desesperou e imediatamente correu com o garotinho para o hospital, na tentativa desesperada de salvar seu netinho, mas infelizmente os seus ferimentos foram muito graves, principalmente na cabeça, e os médicos tentaram de tudo para salvar sua vida, mas infelizmente o garotinho, com apenas 1 ano, morreu na sala de cirurgia. O que fica como reflexão, professor, nesse triste acontecimento na vida dessa minha conhecida de trabalho? Se ela atribuiu a cura do coronavírus de seu esposo como intervenção de Deus, e agora? E a morte trágica aí do filho dela? Será que ela atribui também a Deus? Eis aí a bela explanação do grande Roberto Castilhos. Gente, é o que eu sempre digo aqui, não é? Veja aí que coisa triste. Aqui 2 problemas que ele trouxe, Roberto Castilhos. Vamos entender isso aqui e vamos ver aqui o absurdo dos fatos aqui por causa da crença religiosa. Ele trabalha numa empresa, veja bem, não disse aqui a empresa, está certo. Ele trabalha numa empresa e tem lá uma amiga de trabalho dele. Essa amiga é católica fervorosa. Todos os dias, quando ela chega ao trabalho, todos os dias, antes de iniciar o trabalho, eles fazem uma oração. E ela é que coordena isso aí. Ela faz a oração. E ele diz aqui que todos os empregados são obrigados aí a ouvir essa oração. Veja o absurdo, gente. Veja o absurdo. Aqui, oração feita por uma católica. Algum evangélico aqui que trabalha na empresa, às vezes não quer ouvir, mas ele é obrigado, não pode dizer nada. Imagine um ateu aqui, obrigado a ouvir uma besteira de oração de uma cristã, e aí no caso católica. Imagine um ateu aqui. Ele tem que ficar calado, o ateu, coitado, porque é uma empresa. O dono da empresa ele deve ser cristão. Então todos são obrigados lá. Veja que absurdo, gente. O que é você trabalhar na iniciativa privada? Em órgão público não existe isso. Em órgão público, porque você entra por meio de concurso público. Não tem medo de nada. Mas em empresa, é isso aí. Salvo engano, o José Francisco da Silva, há muitos anos, o José Francisco da Silva sempre aí está em meu canal, comentando. Há uns 3 anos, parece que foi ele, que disse que havia uma empresa lá onde ele mora, São José dos Campos, uma empresa lá de um cristão. E na empresa, ele colocou assim, na camisa lá, né? Jesus te ama. Todos têm que usar a camisa numa empresa, lá em São José dos Campos. Eu acho que foi o José Francisco da Silva que me falou isso aí. Então veja o absurdo. Você é forçado a assistir a isso aqui, porque se você reclamar, o dono da empresa é cristão, ele vai colocar você para fora. E você precisa do emprego. Isso é triste, gente. Isso é triste. Não devia ser assim. Mas aí está. E acontece o quê? Essa mulher, que todos os dias lá no trabalho lá do Roberto Castilhos, essa mulher que todos os dias faz oração católica, passou por 2 problemas. O marido dela e a perda do filho dela. Vamos lá. O marido dela. Ele diz aqui que em 2021, veja aí, o marido dela contraiu Covid, meu irmão. Covid, o marido dela. Como eles têm uma boa condição financeira, o marido dela correu para um hospital particular e não para um hospital público. Hospital particular, aqui está. Gastou muito dinheiro aí com o tratamento dele contra a Covid. Viu aí? Hospital particular. E ele disse que ela fazia o quê? Ela pegava lá os amigos, o marido dela, no hospital. Aí ela, muito cristã, fervorosa, pegava alguns amigos e ia lá para a frente do hospital.
cantar e rezar para Deus curar o esposo dela. Ele ficou lá internado durante muito tempo, gastou muito dinheiro e foi curado. Graças a que ele foi curado, hospital particular, gastou muito dinheiro, muitos medicamentos. Quem curou? A ciência, a medicina, os médicos, não é isso? Muito bem. E ela disse lá depois, quando ele se recuperou, ela disse que foi Deus que salvou o esposo dela. Só que quase 1 milhão de brasileiros, quase 1 milhão, morreram com a Covid. Aí Deus abandonou esses milhões, 1 milhão de brasileiros aí. Mas o esposo dela, Deus, adora o esposo dela. Veja o que a crença religiosa faz com as pessoas. O marido dela foi curado. Todo mundo sabe, hospital particular, médicos caríssimos, remédios caríssimos, gastou muito dinheiro. E ela disse que foi Deus que curou o marido dela. E Deus deixou de curar quase 1 milhão de brasileiros, inclusive crianças morreram aí. Veja a cabeça da pessoa religiosa, como não consegue raciocinar. Então aí o marido dela escapou, muito bem. E aí o que aconteceu? Agora é o pior. Diz aqui o grande Roberto Castilhos. No dia 21 de setembro de 2022, ela e o esposo dela nunca vão esquecer essa data. 21 de setembro de 2022. O que aconteceu? Vamos lá. Ela, cristã católica fervorosa, e o marido também, ela chegou ao trabalho lá, onde trabalha o Roberto Castilhos, lá na empresa. E fez a mesma coisa que fazia antes, de manhã, antes de começar as atividades. Ela chamou o pessoal ali, todo mundo, e todos foram. E ela orou, pedindo a Deus proteção para os funcionários e também para os familiares, inclusive proteção para os pais dela, o esposo e o filhinho dela, único filho, com 1 ano de idade. Veja aí. Muito bem. Isso no dia 21 de setembro de 2022. E o que aconteceu? Quando ela ia trabalhar, ela deixava o filhinho dela com apenas 1 ano, a criancinha linda, inocente, deixava o bichinho com os pais dela. Aí o pai dela, ela trabalhando, e o pai dela chegou à residência lá, no carro dele. Dentro do carro, ele com controle remoto, acionou o portão, começou a abrir o portão, abrindo. Aí o netinho dele, quando escutava o barulho do carro, o netinho, doido pelo avô dele, aí já corria o bichinho. Era sempre assim. Aí ele entrou na garagem da casa. Aí dentro do carro, ele acionou novamente o controle remoto. E o portão, começou a fechar, o portão, Quando estava fechando, ele não viu. O menino, a criança inocente, 1 aninho, frágil, ficou no trilho do portão. Aí o portão pesado, com aquela força do portão, imprensou o garoto no concreto, na parede. O garoto passou mal ali. O avô, quando viu aquilo, ficou desesperado, coitado. Botou o menino na caminhonete lá, no carro, e foi para um hospital correndo, particular, para salvar seu netinho. Veja que coisa triste, não é? Aí o netinho foi submetido à cirurgia, mas morreu ali. Então você vê aí, esse garoto, ela, mãe, orou a Deus pedindo proteção. Oração não serve para nada. Qualquer pessoa sabe disso, que oração não tem efeito algum. E aí está, ela orou, o marido dela ficou curado. Não foi por causa da oração, foi por causa do hospital particular caríssimo. Ela orou pela saúde do filho dela. A oração não surtiu efeito, o filho dela morreu. Entendeu? Aí ele pergunta aqui, Roberto Castilhos, e agora? Ela orou, disse que Deus curou o esposo dela. E ela orou pela saúde do filho, e aí quer dizer que Deus abandonou o filho dela?
Olha aí. Gente, isso aqui é de uma tristeza. Todo mundo sabe que oração não tem efeito algum. Todo mundo sabe que oração não tem efeito algum. Não adianta. Não adianta orar. Orar para quê? Você tem lá no Novo Testamento sempre oração, não é? Ali em Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus, atribuído a Jesus, dizendo assim, ó: e tudo o quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Olha aí. Isso não se efetiva. Oração é coisa vazia. Deus algum existe, gente. Deus algum protege alguém. Deus algum protege uma pessoa e deixa de proteger outras. Deus algum protege um adulto, o esposo dela aqui, que escapou da Covid, graças à medicina. Deus algum protege o marido dela, um adulto, e deixou de proteger o filho dela com apenas 1 aninho de idade, o bichinho. Teve uma morte triste. Deus algum existe, ninguém protege ninguém no planeta Terra. O portão eletrônico, ele ia fechando, o portão, fechando. Imprensou o garoto de 1 ano, garoto frágil, o portão é forte, esmagou o garoto, matou o portão eletrônico. Você entendeu? O portão eletrônico, ele não raciocina, ele não tem olhos e muito menos cérebro. O portão eletrônico, ele não sabe distinguir o que é um garotinho de 1 ano e um adulto de 20. Não sabe. Não sabe. O portão eletrônico, ele não pode ser preso. Entendeu? O juiz vai condenar o portão eletrônico? Não pode. Porque ele não tem inteligência, ele não raciocina. É coisa inanimada, que não tem vida. Entendeu? É simples entender isso. Então aqui está. Ela orando direto, todos os dias orava, pedindo proteção aos empregados e aos familiares dos funcionários e familiares dela. E cadê a proteção? Porque Deus algum protege alguém? Não existe Deus algum. Eu sou ateu, eu posso sair daqui de casa com meu carro, bater ali e morrer. Eu já perdi muitos amigos em acidentes de carro, e todos cristãos, que oravam, que colocavam a imagem de santa dentro do carro, como se protegesse alguma coisa. Não protege. Não protege. A quase totalidade das pessoas que morrem em acidentes, a quase totalidade, são pessoas cristãs que oram e pedem proteção, e essa proteção não vem. Porque oração é coisa inútil, não tem eficácia alguma. Qualquer pessoa racional sabe disso. Nem é preciso que isso seja dito apenas por ateus. Não. Qualquer pessoa racional sabe disso. Aqui, ó, no dia 21 de setembro de 2022, ela chegou ao trabalho, a mãe, e fez orações ali, ó. No mesmo dia, o filho dela foi imprensado pelo portão eletrônico da casa. Morreu. No mesmo dia. E antes ela pediu proteção. Olha aí. Você entendeu? Uma criança que tinha uma vida pela frente, o bichinho, apenas 1 ano. A alegria do casal e a alegria dos avós. Né? Essa criança tinha a vida pela frente, uma vida boa, né? Porque os pais têm boas condições financeiras, né? O pai dela, uma casa boa, caminhonete na casa, né? Um carro a diesel. O casal com boas condições financeiras, o marido contraiu Covid e foi para um hospital particular, gastou muito dinheiro ali. Se não fosse isso aí, ele teria morrido. Você entendeu? Esse garotinho dá pena. Tinha uma vida pela frente boa, bons colégios, boa alimentação, poderia ser no futuro um médico, né? E perdeu a vida assim, o bichinho, cara. Isso é triste, gente. E aí está a ilusão religiosa. A ilusão religiosa.
Roberto Castilhos aqui trouxe mais um fato aqui, 2 fatos, né? Maravilhosos, sempre aí contribuindo com o canal. Então é assim, gente. Obrigado aí, grande Roberto Castilhos. E aqui é assim. Você aí que está assistindo ao vídeo, se você gostou aí de ter conhecimento desses 2 fatos, escreva para cá também. Sempre alguém passa por fatos aí, né? Alegres ou tristes. Então escreva para cá, que vou trazer aí seu comentário, né? Sua explanação para o vídeo também. Entendeu? Aqui, neste canal, quem manda aqui são vocês aí, ó. Eu não, eu vou apenas aqui lendo. Certinho? Então vamos terminar aí com o grande Elvis, né? Elvis Aaron Presley. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Valeu!